Bem-vindos a mais um episódio do podcast que veio para descomplicar qualquer coisa, seja lá que esteja complicada. E hoje, nesse episódio, nesses primeiros episódios, a gente não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que os nossos maridos. Gente, eu trouxe o Fê pra vocês, o meu amor da minha vida. abrindo nossa intimidade. Porque esse é um lugar de íntimos, né? Um lugar que a gente vai falar das coisas divertidas, leves, mas reais. Então a gente precisava trazer os nossos aqui, né? Então tem um episódio com o Bruno, da Lari, e esse é com Fê, mas não, diferente do que muitos podem imaginar, a gente não vai falar sobre relacionamento. Eu vou aproveitar que o Fê tá aqui, pra gente falar um pouquinho sobre liderança. O Fê hoje, ele é gerente executivo da sexta maior empresa do mundo, da área de TI, né? Isso, consultoria. Sexta maior consultoria de TI do mundo. A NTT Data, né, Vi? Isso aí. E eu acredito que liderança é um assunto muito quente, é o que mais me parece lá pra mim no meu Instagram, de dúvidas, e eu acho que ele tem muito a contribuir. Então é isso, amor. Se Começa falando... apresenta, fala um pouco de você. Bom, então, sou o Felipe, marido da Paloma, amigo da Lari, e trabalho na NTT Data, como a Paloma falou, a sexta maior consultoria de TI do mundo. A gente tem um quadro gigantesco de funcionários, eu não vou nem falar o número hoje, porque é muito volátil, muito dinâmico, né? Muda bastante, mas tem bastante gente, não só no Brasil, obviamente, mas como no mundo todo. E eu sou gerente executivo hoje lá na NTT Data e atuo nos projetos de um cliente específico na área de qualidade de testes, a qualidade de software. Legal. E hoje você tem quantas pessoas abaixo de você? Olha, direta e indiretamente umas 200 pessoas hoje. E é totalmente remoto? Como que é que você lidera essas pessoas? Totalmente remoto. Tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu tenho camada de liderança que fica em Uberlândia, que fica em Florianópolis, que fica no Rio Grande do Sul. Analistas, então, nem se fala. Tem em São Paulo, Uberlândia também, Recife, no sul do país. Tem todo quanto é canto. E como que é pra você trabalhar remoto e liderar toda essa galera aí de uma forma remota? Como que é fazer essa gestão? Esse é um desafio muito grande, mas que veio para mostrar que, na verdade, a pandemia veio para mostrar que isso é possível, né? Porque muitas empresas, consultorias nem tanto, né? Porque a gente, como a gente atende cliente, então o trabalho remoto já era uma realidade, né? O trabalho remoto, né? Não exatamente a gestão de pessoas, né? Então a gente já conseguia, já tinha uma noção de que isso era possível. Mas a pandemia, ela de fato veio para mostrar que isso era realmente possível e forçou que isso acontecesse, né? Então, fazer a gestão das pessoas hoje de forma remota tem sido muito saudável na nossa companhia, tem sido muito bem aceito, tanto para os clientes quanto para a nossa própria empresa. Então, flui muito bem. Os próprios colaboradores, Isso, né? existem casos, obviamente, que uma reunião presencial se faz necessária, que fica muito mais fluido, que as pessoas também precisam desse contato, então às vezes é necessário que tenha, mas no geral é unânime, né? Todo mundo gosta muito e se Acaba sendo esforça, mais né? produtivo. Acaba sendo mais produtivo e se esforçam para que dê certo esse modelo, né? Porque eles não querem mudar, né? Então, a produtividade é uma coisa interessante, Lara, porque é algo que deve ser medido a todo momento, né? Principalmente numa consultoria onde a gente entrega projetos para clientes, né? A gente tem que monitorar isso de perto, é muito importante, e a gente tem pouquíssimo desvio de produtividade ou de ausências por conta de home office, né? Então, a aceitação é boa, o engajamento é muito bom,
e, consequentemente, a felicidade dos colaboradores Eu acho é que até a Pá constante. pode falar um pouco mais sobre isso, mas essa questão de ser mais produtiva, até porque eles têm mais qualidade, né, Pá? De vida, Trabalhar não, é o que ele falou. remotamente. As pessoas querem fazer dar certo, né? Então, elas produzem para não justificar, falar, não, agora a gente não vai Não ser tem mais aquilo de você home. ir até o trabalho, que muitas vezes já é estressante chegar, Não, né? a O galera que mora no trânsito. centro de São Paulo são 2 horas, né? Então, assim, eles economizaram 4 horas de vida. 4 horas de vida é muita coisa. Então, E mente, né? eu vejo que as pessoas, Respiram. é o que eu disse, elas estão dispostas a fazer isso dar certo. E aí, quando elas estão dispostas, né? E claro, uma gestão, ele também falou isso aqui, eu reforço. Uma gestão à distância, home office de pessoas, claro que exige da gente mais checkpoints, né? Isso aí. Mas a área de TI, ela é muito tangível, né? Então é muito fácil dele mensurar a produtividade, ter KPIs de acompanhamento. Uhum. Então, isso já é feito hoje nas grandes empresas, né? E as médias estão começando a se preocupar, né? Pequenas e médias empresas, em desenvolver seus próprios KPIs, acompanhar, porque a gente não faz a gestão e o controle daquilo que a gente não conhece, né? E a partir do momento que se conhece a produtividade, consegue fazer esse acompanhamento, a gestão tá feita, É né? isso aí, é isso aí. E qual que é seu maior desafio, Fê, como líder? Olha, tem vários, né? Existem vários, são vários ensinamentos que essa vida de gestor nos dá, principalmente lidando com pessoas, né? Mas eu acho que um dos principais é a comunicação. Eu acho que esse é um desafio constante, é um desafio que tem que ser passado adiante, tem que ser exercitado muito e estudado, principalmente, né? É uma área que dá para você estudar, dá para você se Com aperfeiçoar. certeza. E para que a gente consiga estar sempre dentro da mesma página, né? Imagina só, um time de 200 pessoas, né? Que eu falei no começo. Se metade desse time remar para o outro lado Você falar a do mesma língua, né? objetivo, entendeu? Então, assim, eu costumo falar bastante isso para os meus liderados, que é o seguinte: eu comunico para eles de uma maneira, eles comunicam para os liderados deles de outra maneira, e os liderados deles comunicam para base, né, para nossa base De- operacional de outra maneira. Só que a mensagem tem que sempre ser a mesma, né? Se a gente não está alinhado com a mensagem que a gente quer passar, cara, vai sair a mensagem que eu passo vai chegar lá na nossa operação de uma forma completamente equivocada. Então a mensagem é aquele telefone sem fio. Eu falo aqui, vai cascateando e chega lá uma mensagem que não faz mais sentido, que não tem nada a ver. Então eu explico isso muito para eles. Eu falo, gente, o que eu falo para vocês aqui é de uma maneira que eu estou comunicando para líderes sêniores. Daí para baixo, né, no bom sentido, né, até a nossa operação, que é onde faz realmente acontecer, a gente tem que entender qual é a mensagem que a gente quer passar e como a gente vai comunicar. E é uma responsabilidade para você Exatamente. também, né? Então, Passar, transmitir, né? eu falo isso até de uma forma, com uma história baseada em fatos reais que aconteceu comigo mesmo no decorrer dessa jornada, né? Que eu tava pensando agora aqui. Quando eu não era gestor ainda, eu olhava para os meus superiores, para os meus gestores, para os meus diretores e pensava, cara, eles só pensam em dinheiro, né? Tudo é receita, tudo é rentabilidade, tudo é financeiro, tudo é melhorar os números e números e números e números. E as pessoas, né? Eles não pensam nas pessoas. E hoje eu paro e penso assim, falo, cara, eu preciso fazer com que financeiramente essa operação seja saudável para que eu consiga proporcionar Para pensar nas pessoas, né? para as pessoas que estão abaixo de mim ali, que dependem das minhas decisões, obviamente que a gente toma tudo em conjunto, né? Claro, né? Mas que dependa dessas decisões e desses resultados financeiros para que tenham sucesso na carreira, para que consigam promoções, para que consigam desenvolvimento, para que consigam projetos, para que consigam
uma saúde no trabalho também. Então, a saúde financeira garante uma saúde operacional, né? Então, assim, e hoje, obviamente, que eu consigo entender isso. E eu passo essa mensagem adiante. Falo, gente, eu sei que tem muita gente que pensa que eu só olho pro financeiro, que eu já só estive penso... nessa cadeira, né? Eu já estive lá, exatamente. E assim, a mensagem que eu passo, a mensagem que eu estou passando para vocês é: vamos fazer isso dar certo, ser um sucesso financeiro, para que seja um sucesso para a carreira das pessoas e para a nossa companhia como um todo. A gente não está falando só do nosso pedacinho ali também, que por sinal é muito grande, né? Porque uma operação de 200 pessoas a gente pode chamar de uma empresa separada, né? Então é outro ponto aí muito interessante. Mas uma coisa muito legal que você disse, que tem que ser a comunicação, e as pessoas ignoram a comunicação, né? Elas acham que não tem que ser estudado, elas acreditam que não tem técnica, e a comunicação, ela vai muito além do que a gente fala, né? Ela tá na maneira de como a gente está vestido, na maneira da qual eu estou posicionada, né? Na maneira da qual eu gesticulo, ela tá no meu tom de voz, e ela tem que estar, acima de todas as coisas, na minha intenção. Então, porque muitas vezes a gente vai falar uma determinada informação, só que a gente tem que ter uma intenção estratégica por trás disso, né? Porque e se eu der essa notícia falando assim? E se eu falar assado? Né? E qual é a sua intenção em transmitir? Eu falo hoje muito nas empresas da qual eu dou treinamento de uma comunicação com intencionalidade, porque às vezes as pessoas elas estão falando só por falar e elas esquecem que toda vez que a gente abre a boca, a gente está com a intenção de alguma coisa, ou a gente está querendo contar uma história para quê? Né? Qual a intenção dessas? Não é assim, Paloma, mas todo mundo não é maquiavélico, cheio de intenções. Não, você tá contando uma história ou pra ser divertida, ou pra ser engraçada, ou pra trazer um ensinamento, ou pra relembrar tal pessoa de tal coisa. A gente tem que lembrar que por trás de tudo que a gente fala, tem que ter uma intenção. Porque quando você tem intenção, você é mais estratégico e mais assertivo. Né? Ô, Fê, e falando um pouquinho do início da sua carreira, conta um pouquinho. Você sempre se imaginou sendo um gestor de pessoas? Isso é muito legal. Sempre foi um desejo ou não, mas aconteceu? Conta um pouquinho como que foi. Acho que aconteceu. De fato, aconteceu. Mas você se encontrou? Sim, me encontrei. Acho que eu nem vou contar tudo, né? Porque senão eu levo todo o tempo aqui. Porque a jornada foi muito grande, né? Mas quando eu comecei a perceber que eu estava inspirando pessoas, ajudando as pessoas, desenvolvendo pessoas e tendo um relacionamento mais voltado à gestão do que propriamente às entregas técnicas, eu comecei a pensar que, esse daí eu acho que é o meu caminho, naturalmente aconteceu, né? Porque eu comecei a ter, eu não diria assim problemas, né? Mas eu comecei a ter algumas situações que as entregas já não estavam me encantando mais. Tava me desmotivando, ter que, ficar ali entregando sozinho e trabalhando ali. Quando eu comecei a coordenar um time, mesmo não tendo cargo de coordenação, por exemplo, que aconteu dessa maneira, né? Eu não tinha um cargo de gestor, de coordenação, de líder, quando eu comecei a fazer isso. E esse é um ponto muito importante também, porque a gente tem que pensar nisso. Esses tipos de evolução naturais a gente tem que captar, né? A gente tem que ser muito atento a isso e observar. E aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a liderar, falei, acho que esse é o caminho, eu gosto de pessoas, as pessoas gostam de mim, acima de tudo, então era muito importante esse feedback. Então, assim, as pessoas se motivarem, falarem que trabalhar comigo era muito bom e me fez querer estudar e seguir esse caminho de gestor. Só que, gente, ele é meu marido. E aí eu vou contar. Não, porque a história por trás de um grande homem, né? Não, é que eu acho que, assim, ele resumiu muito resumido e essa história não merece ser resumida desse jeito, porque
tem uma coisa que pode motivar, inspirar muitas pessoas aí, né? E como eu estou com ele desde os 19 anos de idade, né? Então, assim, desde a faculdade, eu pude acompanhar muitas coisas que eu acho fundamental contar aqui. O Fê começou a fazer TI porque o irmão dele falou, faz TI que dá dinheiro. Não, mas aí você tá começando. Então vamos começar. Não, calma, eu sabia. Vamos expor, gente. Começou pela faculdade. Não, né? você tá pronto pra exposição, amor? Eu vou te expor. Não, vai, vamos lá. E ele começou a fazer faculdade na área de TI, né? O irmão dele fez administração, Sistemas de o irmão dele é informação. mais velho. E aí, quando chegou a hora dele se inscrever numa faculdade, o irmão dele falou assim, olha, faz TI que dá dinheiro. Conheço essa história E familiar. aí, o Fê fez. Só que, claro, que assim, ele não super se destacava de início, como alguns amigos se destacavam, que era aquele cara mais da lógica, do desenvolver. E os amigos dele, assim, tipo, super feliz, porque tava fazendo uma entrega, trabalhando ali. E ele fala, cara, eu escolhi a faculdade errado, porque não é isso que eu quero fazer. Eu não tô feliz. E o Fê sempre gostou de animais. E eu falei, amor, cara, vai fazer veterinária. Tipo, não tá feliz, achou que escolheu a faculdade errada, não tem problema. Vamos fazer veterinário. E aí ele começou a enrolar, tipo, enrolar assim, não, poxa, mais uma faculdade, como que vai ser? Porque, poxa, tem que fazer estágio, né? O começo do veterinário é difícil, né? Na época era pra quem tem grana mesmo, né? E, só que foi... Aí enrolou um pouquinho mais, mas foi ótimo. Porque o quê? Ele começou a destacar. Aí veio a história que ele... A parte da história que ele começou a contar. Que ele não sentia encantamento em fazer a entrega. Para ele era muito maçante fazer a parte técnica. Mas as pessoas adoravam trabalhar com Fê. Foi a ponte, né? Pra você encontrar o caminho. E aí as pessoas começaram... Eu falei, amor, as pessoas têm adoração por você. A gente, uma vez, que me marcou muito, a gente foi numa chácara, junto com os amigos dele, que trabalhavam com ele, e ele já era meio que líder. Já era E líder. essas pessoas tinham adoração por ele. Eu falei, amor, você é um ótimo líder, e você não tem que ser maravilhoso tecnicamente. Se você for maravilhoso com pessoas e ter um conhecimento técnico, cara... É isso, um bom líder é isso. Ele não vai ser maravilhoso tecnicamente falando, porque ele é maravilhoso com pessoas. A habilidade dele tá ali. Claro que ele tem que ter conhecimento técnico, mas ele não precisa ser o cara que vai executar. Ele precisa ter conhecimentos. E aí ele entrou, ele fez um MBA em gestão de projetos e começou a se especializar. E ele viu que naturalmente ele é bom nisso, né? Ele não faz esforço para ser bom. Ele é bom naturalmente. E é muito legal falar porque existem perfis comportamentais das pessoas, né? Então, hoje no DISC, a gente diz que são 4 perfis, e aí a gente tem o executor, o planejador, o comunicador e o analista. E é muito engraçado porque, geralmente, uma pessoa executora, ela tem muita autoestima. Ela se acha uma pessoa foda, assim, sabe? Essa é a realidade. E ela verdadeiramente né? Como todos somos, né? Assim. Sim. Mas um executor, ele é muito audacioso, ele é corajoso, ele não se importa em errar, porque para ele errou, consertou e foi e fez. E aí o comunicador, ele conversa, ele gosta mais de estar com as pessoas, ele não se importa tanto com a formalidade. Tem o planejador, que ele é uma pessoa que ele mitiga mais os riscos, ele é muito sensível assim, junto com a equipe. Então, ele é aquela pessoa que nunca vai chegar batendo na mesa, gritando e apontando o dedo pra ninguém. Ele vai ser uma pessoa sempre serena, que as pessoas não vão ter medo de falar, seja lá o que for pra ele. E tem o analista, que ele é uma pessoa mais detalhista, ele é mais técnico, ele tem dificuldade em delegar, porque... ele tem um nível de perfeição e de exigência muito grande. E por que eu expliquei aqui desses perfis, né? Porque eu digo que o Fê da relação, e já expondo um pouquinho a nossa relação também, se vocês podem ver, assim, eu já falo palavrão, já sou despojada, já saio da posição rapidinho aqui, e eu falo que o Felipe, ele é a parte educada da nossa relação, né? Porque ele é mais formal, ele fala de uma maneira muito mais... educada mesmo, assim, fina, né? Eu falo que ele é o fino da relação. E teve um episódio que olha como que é a natureza. Quando eu trabalhava numa empresa, eu incho muito, meus pés e minhas pernas incham muito. Eu tava de salto alto e eu tirei o salto e fui pra impressora, que ficava na ponta
assim, das baias, assim, onde a gente trabalhava. E passou o presidente falou assim, olha, você é a Paloma, né? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, quero tomar um café com você. Vamos tomar um café comigo? Eu fiz uma campanha dos diretores me falarem quem era a pessoa que eu deveria conhecer aqui na empresa que eu não conheço. E você acredita que os 7 falaram o teu nome? Você pode ir no café comigo? Qual foi a minha postura despojada? Ai, peraí, olha meu pé inchou, olha aqui. Eu tô sem sapato. Eu tô indo lá na minha mesa pegar e já vou pro café, tá? E aí eu cheguei em casa e falei, ai amor, você não acredita, logo na hora que eu tava sem sapato, o presidente veio e pediu, e aí eu tive que falar, né, que eu tava sem sapato, e fui pegar meu sapato, eu mostrei meu pé descalço, gente. Pro presidente. Pro presidente. E aí eu falei, mas amor, por que você fez isso? Eu falei, ué, porque eu tava descalça? E ele, não, amor, você poderia falar, claro, só vou colocar o que eu acabei de imprimir na minha mesa, eu já tô indo lá e te encontro. Eu falei, era simples assim? E eu escrachei desse jeito. Mas isso é óbvio pra ele, né? Então o Fê, ele tem um perfil que, claro, que se ele, quando ele explora isso, ele explora a melhor versão dele, que ele é esse cara que as pessoas não têm medo de falar nada, né? As pessoas sentem uma confiança nele tremenda. E a gente diz, assim, eu que dou treinamento para líderes, existem líderes para todos os tipos de ocasião. Vai ter uma determinada função que você vai ter que ter um líder que é motivacional, vamos! Só que você vai ter uma posição da empresa que você precisa ter um líder que é mais classudo. Acolhedor, né? Que é mais... Não, e que é mais classudo, porque hoje a posição do Fê dentro da empresa, ele tá entre a equipe e entre o cliente. A NTT Data, pro cliente dele, é o Felipe. E aí você tem uma pessoa que não vai espanar. Você tem uma pessoa que tem essa classe. Você tem uma pessoa que vai ponderar, que vai sempre falar de uma maneira educada, que vai sempre conseguir fazer um filtro, que é estratégica, né? Que eu falo que tem uma tríade ali da liderança, porque o Fê, na posição que ele tá, ele tem que entender qual é a necessidade da minha equipe. Como eu vou motivar, encantar a minha equipe? Qual é a necessidade do meu cliente? Como eu vou encantar o meu cliente? E qual é a necessidade dos meus líderes? Porque os líderes esperam, né? Tem uma expectativa tem que filtrar sobre muita ele. coisa, né, Fê? Sim, tem uma E aí expectativa de resultado, né? Ele tem que equilibrar esses 3 pratos. E eu falo, o perfil do Fê é um perfil maravilhoso para estar onde ele está. E por isso que ele não faz força. Assim, claro que ele tem que estudar. Não é fácil, né? E esses 3 pontos, eles se completam, se complementam. Sim. Porque se a equipe não estiver bem, eles não entregam um bom resultado para o cliente, que consequentemente não dá um bom resultado para a companhia. E né? que os seus Então, acímas, né? que é minha companhia. Então, se as pessoas não estiverem motivadas, engajadas no objetivo de entregar um bom resultado para o cliente não vai contratar mais a minha empresa empresa não, consequentemente, não consegue manter aqueles colaboradores. Né? Sim, então, sim. Essa essa engrenagem tem que rodar sempre. Rodar, né? Sim. E Fê, você é um gestor, um líder, qual dica você daria para uma pessoa que quer seguir carreira, né, que fosse um liderado seu, por exemplo? Qual dica você daria para essa pessoa? Olha, eu dou várias dicas sempre, né? Mas eu costumo dizer bastante que a gente tem que se preocupar com o nosso crescimento e do crescimento das nossas pessoas, porque assim, a gente se preocupar com o crescimento das nossas pessoas, a gente automaticamente já está se preocupando com o nosso, né? Porque a gente não cresce sozinho. A gente não cresce sozinho. Então, a gente tem que deixar claro o seguinte, eu só vou ocupar uma outra cadeira se alguém tiver capacidade de sentar na minha hoje, né? Então, e a gente tem que formar essas pessoas para que elas estejam capacitadas a ocupar a nossa posição, senão a gente também não sobe, né? Sim. Então, e o que eu costumo dizer é que você tem que ter um conhecimento de negócio bacana, um bom conhecimento do negócio que você está tocando. Obviamente que você não precisa ser o especialista, né? Você tem que ter um time, você tem que formar um time que supra essas necessidades que você não tem, né? Então, você não consegue, obviamente, tocar, você não vai tocar tudo sozinho, então você tem que formar um bom time para que faça isso.
e você tem que dar responsabilidades para essas pessoas com liberdade. Esse até é um dos como é que chama? Da missão, Bordões, dos valores, Dos valores desculpa, da empresa. fugiu a palavra, dos valores da minha companhia, porque responsabilidade com liberdade eu acho que é muito importante, principalmente para a liderança, né, que faz você se sentir, pô, como que a empresa me dá uma responsabilidade tão grande dessa e uma liberdade, por exemplo, de trabalhar em casa hoje, tão grande como eles me dão. Né? Então, faz com que você se sinta muito valorizado, né? Fala, cara, uma responsabilidade gigante com uma liberdade de entregar aquilo sem uma pressão gigante na sua cabeça. Então, faz você se sentir muito valorizado. Então, eu passo isso adiante e obviamente que, além de conhecimento de negócio, né, que as pessoas têm que ter, elas têm que ter esse tato com pessoas, né? Eu acho que é muito importante você saber se comunicar. Eu já até expliquei isso aqui, que eu falo isso para o meu time também. Saber se comunicar de uma forma eficiente é muito positiva, tanto com o time quanto com o cliente, né? Então, você tem que saber definir estratégias e planejamento para ambos, tanto para o time quanto para o cliente, e estar antenado nos objetivos da companhia como um todo, né? Não só no seu pedacinho. Então, cara, procure saber o que a empresa, como está a situação da sua companhia, se interesse por isso, se interesse em saber aquilo que você está produzindo, aonde está impactando na sua companhia e esteja muito ligado ao seu superior também. Né? É o famoso vestir a camisa, né? Isso. E eu gosto muito que as pessoas me procurem, né? Eu deixo esse canal de comunicação muito aberto sempre, porque se eles não souberem o que está acontecendo, o que está se passando, obviamente que eu busco agendas para fazer isso sempre, né? Mas eu gosto muito, eu já fico até a dica aqui de quando as pessoas me procuram, porque mostra que eles estão interessados, né? Os interessados são interessantes, isso, né? Isso, mostra o interesse. Então, conhecer bem o negócio, conhecer bem as suas pessoas, saber formar um time que entregue aquele seu objetivo, conhecer o que o cliente precisa e conhecer onde você está impactando dentro da sua companhia como um todo. As pessoas às vezes ignoram a potência que é entender a missão, visão e valores da empresa, né? Porque muitas vezes elas estão dentro de um barco que elas não sabem para onde está indo e se faz sentido elas estarem naquele barco. Então é sobre entender o negócio e falar, essa empresa está indo para um lugar que eu acho que é isso, assim, faz sentido pra mim, né? Então, é importante a gente estar ligado. E uma coisa que você disse sobre a liberdade, e eu vou aproveitar o gancho para falar dos perfis, não é todo perfil que sabe trabalhar com liberdade, né? Um analista, um técnico, alguém que não aceita errar, que é muito perfeccionista, cara, trabalhar com liberdade para essa pessoa é um pesadelo. Mas é uma questão também de maturidade, dela entender que liberdade é uma coisa ruim para ela, né? E o gestor, eu quero, só pra gente analisar aqui, que não existe perfil ideal de liderança e nenhum perfil é melhor do que o outro, né? Claro que existe sim perfil que é melhor para cada posição de líder, né? Mas não existe um líder que é perfeito para todas as situações. Vai existir um líder que a gente vai precisar que seja mais executor e comunicador para determinada posição. Vai ter um outro líder que vai ser melhor ser um planejador e comunicador. E vai ter outro líder que vai ser melhor ser um analista ali, né? Porque ele não vai permitir que erros passem, porque é um lugar de muito risco dentro da empresa. Então, que vocês saibam disso, que não existe um perfil ideal de líder e ninguém é melhor do que ninguém. Existe um perfil ideal para cada posição de liderança, porque existem diversas posições de lideranças, né? Isso Então, mesmo. esse é um recado Gente, importante. quando o papo é bom, passa rápido, Passa né? rápido. Nosso papo já tá chegando ao fim. Mas antes, eu acho que é justo que a Pá faça uma rapidinha com o Fê, né? Agora vamos descobrir, gente. Não, amor, rapidinho é só. Por essa eu não esperava. Ele congelou, né? Jesus. Não, Ninguém me amor. explicou isso. Não, mas a gente só vai falar uma palavra e você fala a primeira palavra que vem na sua cabeça. Tá bom. Dinheiro. Bom. Pareceu, sabe quem agora? O Manuel Gomes, né? Bom, vocês já viram isso? Tipo isso.
Comida, boa. Dinheiro, vamos mudar. Não, então. é uma palavra, pode ser bom. Importante, Pode ser bom. importante. Vai lá, e você? Não, rapidinho. Só do comigo? casal, entendeu? Ah, Não vou entendi. entrar no Vai, meio da manda aí. rapidinho. Fundamental. Amor. Maravilhoso. Amor, essa hora você tinha que falar você. Mentira, gente. Comeu bola Só brincadeira. comigo. Vou dar outra Corta, dica. Vou dar- corta. Tenta de Vou tentar novo. outra dica. Tenta de novo. Amor. Você. Família. Lindo. Trabalho. Importante. Sucesso. Sucesso. Resultados. Não sei, sucesso é difícil, né? É individual, né? Cada um sente de uma maneira e Exatamente. tem uma régua. Acho que né? felicidade. Sucesso é felicidade. Você ser feliz. Uhum. E tem alguma situação que a gente pode te ajudar a descomplicar? Fala uma situação rapidinha que eu e a Lari temos missão de descomplicar pra você, porque você tá no Pode Descomplicar, né? Isso. Então, por favor, é uma rapidinha. Situação que pode Gente, ser a gente tá falando complicada. rapidinha porque o Felipe tem uma reunião daqui 3 minutinhos. Então, gente, vamos para uma rapidinha por isso, viu? Não, mas eu acho que o que pode ser descomplicado por vocês é justamente o como você finalizou, desmistificar o que é ser um bom líder. Você não vai ser perfeito. Você não vai ser perfeito. Existe diversas formas de atingir o resultado. E você tem que sempre planejar e ser estratégico para saber como você vai chegar lá. Né? Então, as pessoas têm que saber disso, têm que saber que às vezes o perfil do outro chega lá de uma maneira diferente, mas, cara, vamos pensar. Imagina só, uma coisa que me passou aqui pela cabeça agora. O cliente tem uma cidade. Cliente, tem uma cidade. Eu preciso que você, consultoria, me atravesse de um ponto a outro da cidade o mais rápido possível. Você tem um líder que é um tanque de guerra e um líder que é uma moto, um carro confortável, bem confortável. Vamos mudar. O seu líder tanque de guerra, ele vai falar, eu sei como resolver isso. Eu vou colocar o cliente dentro do tanque de guerra e vou atravessar a cidade numa linha reta, quebrando tudo, e eu vou chegar lá rapidinho. O outro líder, que é uma SUV super confortável, que é outro perfil, né? Não significa que é um melhor que o outro. Ele vai falar, cliente, senta aqui, que eu vou planejar o percurso, a gente vai fazer um melhor caminho, vai chegar lá de uma forma saudável e Seguro. beleza. O cliente pode falar, não é assim que eu quero, é do outro jeito, eu quero chegar lá, depois a gente resolve. Ou pode falar, pô, exatamente, porque assim eu consigo ver onde tem buraco e a gente arrumar no meio do caminho, ver onde tem um semáforo que não faz sentido porque está impactando meu trânsito, entendeu? Então, assim, existem jeitos e jeitos de chegar do outro lado. E não existe o melhor caminho, existe aquele que a gente vai planejar e vai falar, é assim que a gente vai seguir. Né? E todo mundo tem essa possibilidade. Assim, e com as premissas, né, que estão em jogo. Também, Ele né? Porque complicou é o e que ela ele disse, mesmo ela- já descomplicou, você Então, eu entendeu? falo, existem várias maneiras de se chegar no número 9. Né? Então, a gente pode Exato. falar, olha, 15 menos 6, 3 vezes 3, 6 mais 3. A gente só precisa pensar qual é a maneira que eu vou impactar de uma maneira mais positiva os meus acima, que eu vou atender as expectativas daquele que me contratou para aquilo, Isso. que eu vou atender as expectativas do meu cliente, que eu vou trazer saúde também para minha equipe, né? Que eu não vou passar como um trator. Como que eu vou chegar no 9 de uma maneira mais estratégica e que eu atenda a tríade que uma liderança tem que atender? Porque, acima de tudo, a liderança é um servir. Né? Isso. Você serve esses 3 pilares, né? E outra coisa que precisa ser descomplicada é justamente a pergunta da Lari. Como a pessoa pode se tornar um bom líder hoje? Né? Porque existe a minha opinião, o jeito que eu cheguei lá, o jeito que eu acho. Não existe um manual, né? Mas existem pontos, ferramentas a serem desenvolvidas, inclusive a comunicação está dentro dela, Sim.
É um pilar. que é um pilar que precisa ser trabalhado, né? Sim. Então, como hoje as empresas elas não têm mais um plano de carreira para a pessoa. A pessoa, a empresa dá as ferramentas, dá o suporte e a pessoa constrói aquilo. Sim. Né? Desenvolver, Sim. né? Então, assim, não me venha perguntar qual é o meu plano de carreira. Eu quero saber o que você quer. Vamos lá, o que você quer? Que você tá disposto a construir, né? Isso, o que a gente vai construir juntos aqui? Sobre o protagonismo, Entendeu? né? Sobre... Era-se a época em que alguém entrava numa empresa e falava assim, mas tá bom, qual é o meu plano de carreira? Isso, Não, exato. Isso hoje era muito mudou, comum, hoje é né? você que constrói. Era muito né? comum. Gente, Mas o eu verdadeiro casal de milhões. Ficaria aqui a tarde inteira escutando eles. Mas o Fê tem uma reunião. Tem uma reunião agora no Agenda 16. Tem, Né? tem. Fê, muito obrigada pela sua Obrigado, participação. Com certeza a gente aprendeu muito aqui, né? Foi sobre ótimo. gestão. Parabéns. Admiro muito vocês. São um casal lindo, casal de milhões, gente, né? Então, muito obrigada, viu? Vocês Obrigado. dois, pela nossa amizade também. Já deixar, né, claro aqui que vocês são muito especiais para minha família. Tanto para as crianças como o Bruno. A gente ama muito vocês. Ah, a gente também. Muito legal. Obrigada, amor. Valeu, Eu te amo muito, eu te eu admiro também. muito. Tá bom? Muito Eu sucesso mais pra ainda. você sempre. Foi Tchau, show. gente. Tchau. Opa, bati. Até a Beijo. próxima!